Deus anuncia o dilúvio a Noé. Eu me chamo David. Eu me chamo Pedro. E hoje você saberá como foi o momento da história em que Deus anuncia o dilúvio a Noé. E para você que tem a lição da escola sabatina, essa é a primeira lição do trimestre que estamos agora. E para contar essa história nós iremos usar a Bíblia E o livro Juvenis. Mas antes nós precisamos entender como estava o mundo naquela época. O mundo estava com muita maldade. Cada dia se ouvia-se falar de um novo roubo ou assassinato, mas as pessoas pareciam estar indiferentes em relação a isso. Elas viam assim essas notícias, mas nem se importavam umas com as outras. E agora eu te pergunto, Pedro, será que atualmente o nosso mundo está assim como era o mundo de Noé naquela época? Acredito que sim, que esse mundo está cheio de maldade. Abra agora sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 1. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, eles foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Imagina Deus vendo toda aquela maldade do mundo acontecendo, e ele sentindo assim o peso no coração de seus filhos amados se corrompendo pelo pecado. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora é o momento da história que Deus fala com Noé e anuncia assim o dilúvio. A partir do versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvido a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu o farei perecer juntamente com a terra. E agora nós iremos a algo que se chama de licença poética. Ou seja, nós iremos imaginar como foi a conversa com Deus e Noé. Noé, olhando todo o mal que os homens estavam fazendo, se ajoelhou e entregou o problema a Deus. Em uma noite, Deus falou com Noé. A conversa deles deve ter sido mais ou menos assim: Noé, não tenha medo. Eu vejo a violência e todo o mal que as pessoas estão fazendo. Decidi colocar um fim em tudo isso. Destruirei a maldade e o mundo como é agora. Quero que você construa uma arca. Uma arca, Senhor? O que é uma arca? Noé deve ter ficado muito confuso. Porque o que seria uma arca? A arca é um grande barco, mas também será como uma casa para você, sua família e os amigos que eu salvarei. Deixe-me explicar o plano. Agora imagine Deus dando todas as instruções a Noé. Quero que corte os melhores cipestres que puder encontrar e construa uma arca que tenha 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Você deve fazer também um telhado a uns 45 centímetros do alto da arca. Depois que fizer a estrutura, faça uma cobertura interna e externa com betume. Se seguir exatamente o que estou te falando, você estará seguro. Agora pense, naquele momento Deus estava dando todas as instruções que Noé precisava fazer para se salvar, salvar sua família e os animais da terra. Mas Deus também fala conosco atualmente, nos dias de hoje, dando instruções do que nós devemos fazer para ir para o céu. E agora imagine que nós estamos vivendo a situação assim como era no tempo de Noé. A maldade do mundo cada vez ficando pior e as pessoas não ligando para as coisas que estão acontecendo. Cada dia que passa, Jesus está mais perto de voltar. E você, está preparando para poder entrar nessa arca para te levar ao céu? Você conseguiu entender a analogia que eu fiz aqui agora, comparando o nosso tempo atual com o tempo de Noé? Me fala, Pedrinho, você acredita nisso? Sim, nós estamos vivendo os últimos momentos da Terra. E por esse motivo nós devemos se preparar cada dia, orando e estudando a palavra de Deus,
para assim, quando chegar a volta de Cristo, nós subirmos junto com ele. Vamos continuar o diálogo entre Deus e Noé. Coloque uma porta do lado e construa 3 andares dentro da arca. Quando chegar a hora, você deve entrar na arca, com sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos e alguns animais. Não se esqueça de juntar comida para todas as pessoas e para todos os animais que entrarão na arca. Como saberei quando entrar na arca? Noé perguntou preocupado a Deus. Eu mostrarei o que você precisa fazer. Quando tudo estiver terminado, mandarei água do céu. Ao escutar isso, Noé deve ter ficado muito surpreso e também com medo. Sei que você nunca viu nada parecido antes. Ninguém viu. Não era assim esse meu plano original. Não quero fazer isso. Mas também não posso permitir que toda essa maldade continue. E nesse momento, será que Deus está falando isso para nós nos dias de hoje? Ele não quer que a maldade do mundo assim continue. E por isso, Ele quer te resgatar, te levar para o céu e restaurar essa terra que está cheia de pecado. E Pedro, você acha que as pessoas estão atentas à volta de Cristo? Estão realmente ficando preparadas cada dia mais para subir com Cristo ao céu? Não. Muitas pessoas estão dormindo porque não acreditam que Deus está voltando. Verdade. Agora imagine nesse momento Deus falando assim para Noé, falar para toda a sua família e todas as pessoas ajudarem ele a construir a arca. Convide as pessoas a entrar para assim se salvarem. Farei tudo que o Senhor ordenou. Amanhã mesmo começarei a construir a arca. Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservarás vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem a vida. Leva-te contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim Noé, consoante a tudo que lhe Deus ordenara. Mas agora vamos pensar. Deus falou com Noé, mas Noé tinha que falar isso para todas as pessoas da sua família e as pessoas ao redor. Será que aquelas pessoas acreditaram em Noé ou ficaram zombando assim de Noé? Quando Noé foi falar com as pessoas, o que elas fizeram? Elas ignoravam Noé. E quando Noé ia falar de novo para essas pessoas, o que as pessoas faziam? As pessoas riam de Noé. Será que não é assim nos dias de hoje? Quando alguma pessoa vai levar sem mensagem do evangelho, as pessoas ignoram, as pessoas riem, e as pessoas nem acreditam mais em Deus. Nem acreditam que Jesus voltará. Elas ficam falando, mas isso já faz tanto tempo, no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó falava que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. Mas atualmente nós podemos ver todos os sinais da volta de Cristo. E Cristo está cada vez mais perto de voltar a esse mundo. E você precisa se preparar para subir junto com ele. Mas agora vamos imaginar como foi esse diálogo de Noé e sua família. Como será que a família de Noé reagiu a tudo isso? Será que eles acreditaram de primeira no que Noé falou? Acho que sim. Ou será que não? Na manhã seguinte, Noé contou à família. No começo eles ouviram em silêncio. Então começaram a falar todos de uma vez. O que deveriam levar? O que era a chuva? Como faria para reunir os animais? O que os animais comeriam? Noé naquele momento deve ter falado para todos se acalmarem. E falou para eles, confiem em Deus. Eu não tenho todas essas respostas agora, mas com certeza Deus irá nos salvar. Se você fosse filho de Noé, você acreditaria no que ele está te falando? Sim ou não, Pedro? Não. Por que você não acreditaria? Porque se uma pessoa chega para mim falando que vai cair chuva do céu, uma coisa que eu nunca tinha visto, não iria acreditar. E foi justamente isso que aconteceu. Tanto a família de Noé no início desacreditou, mas depois ajudaram ele. Mas aquelas pessoas que estavam ao redor, vendo Noé construir a arca durante 120 anos, não acreditaram. Aquelas pessoas não acreditaram que de fato isso aconteceria. E Noé começou a construir a arca. Ele e seus filhos. E isso demoraria 120 anos. Nós chegamos agora ao fim do capítulo 1 da lição do Juvenis e também do capítulo 6 de Gênesis na Bíblia. Então se inscreva aqui agora no canal, porque no próximo sábado nós iremos postar a continuação dessa história. E aí, o que será que vai acontecer? O que será
que está por vir. E você, Pedro, vai se inscrever no canal para receber o próximo vídeo que sairá? Sim, estou muito animado. Então se inscreva aqui agora no canal, porque no próximo sábado nós iremos postar a continuação dessa história. E no primeiro link da descrição desse vídeo estará um link de uma playlist que contará a história completa de Noé. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Siga-nos e vamos juntos Nessa jornada para o céu.